câmbio. Um câmbio missionário. Nós vamos fazer um câmbio missionário. Eu tenho aqui grana. Eu vou explicar, calma. Isso daqui é dinheiro do Haiti. Está vendo isso aqui? Tem 80 dólares haitianos, 80 guris, que é o nome da unidade monetária de lá. Sabe quanto custou isso? 20 dólares. Eu comprei no banco. Nós vamos trocar cada 10 dólares por 10 dólares haitiano por 10 dólares americano. Então, se você quer adotar uma família de um pastor, que tem muitos lá, você pode fazer isso. Nós vamos fazer no próximo domingo. Então, ora durante essa semana, pensa a respeito disso. É o mínimo. Você pode assumir um compromisso de 1 ano. É isso que nós estamos pedindo. Durante 1 ano, a cada mês, você vai dar 10 dólares, que dá 120 dólares durante o ano todo. Não dá para entender muito isso, falando. Mas 10 dólares sustenta. Alguns pastores com a sua família não têm isso para as despesas mensal. E você pode falar assim, é pouco. Se você acha que é pouco, dá 20, dá 30. Mas é o mínimo que se pede. Esse dinheiro que nós estamos pedindo, essa campanha, não vai ficar 1 centavo aqui na nossa igreja para cobrir despesas missionárias, nada. Tudo vai ser entregue a alguém aqui da nossa igreja, não sei quem, vai entregar pessoalmente. Nós vamos ter recibo, fotografia, filmagem deles recebendo isso, e você vai ter recibo também. O que nós estamos fazendo, nós estamos entendendo que Deus quer nos usar como instrumentos para abençoar a vida daquele povo. Não adianta nada ficar perguntando por que isso, por que aquilo, e nós temos que fazer alguma coisa. Então, o que nós estamos fazendo é isso. Nós temos aqui esse desafio que eu estou chamando de câmbio missionário. Você vai receber essa nota que você pode pôr na sua geladeira e orar, mas eu gostaria que você não fizesse isso, que você passasse para frente. Para um amigo, para alguém, você explica o que nós estamos fazendo. Nós vamos estar assumindo o cuidado de orfanatos e de famílias também. Nós pretendemos conseguir, no mínimo, um compromisso de 800 dólares, porque aqui só tem 80. Se a gente conseguir isso, nós vamos ter um compromisso mensal de 800 dólares para ajudar no sustento de várias famílias, de um orfanato, pelo menos, que abriga pelo menos 20 crianças, que ficaram órfãs quando aconteceu o tremor de terra em 2010, em janeiro de 2010. Então, ora a respeito desse assunto, pensa, e no próximo domingo venha fazer aqui esse câmbio missionário. Gostaria que aqueles que adotassem, não adotassem apenas financeiramente, mas adotassem como motivo de oração. Vocês vão ter fotografia, vocês vão ter informações para orarem. E nós teremos também, além disso, oportunidade de ir lá e ver quem nós estamos adotando. Em algum momento, algum final de semana, nós podemos ir e voltar numa sexta-noite, num sábado, no domingo estar aqui de volta. Então está aqui lançado o desafio, a princípio, para vocês orarem e pensarem a respeito do assunto, e no próximo domingo dar um passo prático na direção desse desafio. No domingo passado, eu acordei com a notícia da tragédia que aconteceu no sul do Brasil, em Santa Maria. Eu passei na frente da televisão, em uma emissora americana, estava sendo dado o anúncio que chamou minha atenção. E eu vi aquelas primeiras cenas, depois eu fui procurar saber mais a respeito, e a última informação oficial é que 245 jovens, dá para projetar a fotografia? Morreram. E esses jovens, bonitos, cheios de vitalidade, parecem muitos jovens das nossas famílias aqui, que eu vejo, nossos sobrinhos. Eles hoje só existem na lembrança. Eles foram carbonizados, morreram
intoxicados, e eles existem só na memória, só na lembrança. E nós devemos orar, e nós já oramos essa semana, mas eu gostaria de orar com vocês agora, porque é muito ruim quando acontece isso. O Santa Maria se transformou no Vale da Sombra da Morte. A sombra da morte passou e continua por lá. Nosso motivo de oração agora é para que Deus levante pessoas. Eu tenho lido tanta coisa absurda, tantas questões absurdas. Ao invés de se fazer perguntas, nós devemos procurar saber o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer aqui, no mínimo, é orar. Mas eu tenho um amigo que mobilizou um grupo de jovens da igreja dele lá no Brasil e foram para lá, para fazer o que for necessário. Eles estão precisando muito de psicólogos, porque os pais estão delirando, os parentes estão delirando, não conseguem entender. Teve uma mãe que perdeu, nesse evento, 3 filhos homens, 3 jovens. A maioria esmagadora deles eram universitários. Desse jeito, eles bonitos, jovens. E existem assistentes sociais que estão indo lá fazer o trabalho para ajudarem a se reencontrarem no meio dessa situação. Então, a princípio, eu gostaria que nós orássemos. Se você tiver algum parente, se você tiver alguém, ou se você mesmo pode fazer alguma coisa, Deus colocar no seu coração, eu não sei qual é a sua formação, eu não sei quais são as suas condições, eu não sei qual é a rede de amigos que você participa, que pode fazer alguma coisa. Eu vejo muito Deus nisso. As pessoas ficam perguntando onde está Deus, onde estava Deus. Eu vejo Deus nisso. Eu vejo Deus em pessoas que se levantam e dizem assim, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou lá para ajudar essas famílias, eu vou lá para dar uma palavra de esperança. Eu vejo Deus, sabe onde? Nos enfermeiros que ganham pouco, mas estão ajudando lá nos hospitais. Eu vejo Deus nos bombeiros que não ganham quase nada, ganham um salário miserável, mas correram risco de vida. Eu vejo Deus em pessoas que estão fazendo alguma coisa. Então, fica aí também no seu pensamento, no seu coração, esse motivo de oração e também um motivo para você pensar o que eu posso fazer, o que pode ser feito de prático, de efetivo. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças porque a vida é um presente do Senhor, é um dom, e nós estamos vivos nesse momento por causa da Tua graça, da Tua misericórdia, e agradecemos o Senhor por causa disso. E nesse momento nós colocamos diante do Senhor a vida dos parentes, dos amigos, que estão enlutados de forma muito específica por essa tragédia, esse incêndio que aconteceu lá no sul do Brasil. Nós oramos pedindo que o Senhor utilize os instrumentos, pessoas que o Senhor tem, que o Senhor levante pessoas que possam se dispor a ajudarem, a serem usados pelo Senhor para levar esperança, consolo. Eu te dou graças, Pai, porque eu sei que existem essas pessoas. Eu oro pedindo que o Espírito do Senhor se mova e que muitas pessoas possam ajudar a, de alguma maneira, dissipar ou diminuir essa sombra da morte que paira sobre aquelas famílias, aquela cidade, aquele local. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor ajude através de pessoas, através de atitudes solidárias, ajude as lágrimas serem enxugadas, que o Senhor ajude, Pai, essa tristeza ser diminuída, esse luto. Nós oramos pedindo que o Senhor, de alguma maneira, possa usar a vida de pessoas que estejam disponíveis a serem a manifestação local, visível, da presença do Senhor aqui na terra. Nós oramos nesse momento, Pai, pedindo que o Senhor abra nosso entendimento, que o Senhor nos dê insights, que o Senhor nos ajude a entendermos como que podemos ser úteis de alguma maneira, como pessoas, como indivíduos. Nós te damos graças, Pai,
e pedimos que o Senhor nos dê, acima de tudo, um coração realmente solidário, porque essas famílias, esses jovens são da mesma família humana. Nós somos da mesma família humana, da mesma humanidade. E nós sabemos, Pai, o que é sofrer pela morte de um ente querido. Nós sabemos, Pai, o que é um pai, uma mãe enlutado, um amigo enlutado, um irmão enlutado. E nesse momento, Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê um coração capaz de chorar com os que choram, de sofrer com os que sofrem. Nós pedimos que o Senhor faça isso. E nós pedimos isso, agradecidos, porque temos sido guardados e protegidos pelo Senhor. Nós oramos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Entre as coisas que eu li alguns depoimentos de parentes dessas pessoas que partiram, e eu quero ler alguns deles. Tchau, mãe, estou indo para a balada. Vai com Deus, minha filha. A mãe de uma vítima disse: nós brigamos ontem. Eu proibi ela de sair, mas ela foi mesmo assim. A última coisa que ela falou é que me odiava. Um bombeiro pegou um celular de um dos mortos e nele havia 104 chamadas perdidas da mãe, que ligou bem antes do incêndio. O pior de... Um pai relatou que não deixou a filha ir, ela se trancou no quarto nervosa e depois da notícia a filha abraçou ele e disse: obrigada, papai, eu te amo. Uma mãe disse que nem se despediu dos seus 3 filhos naquela noite. Quando ela chegou em casa, eles já tinham saído. E tem outros depoimentos aqui. Eu retomo agora o assunto que ficou parado há 2 domingos. A gente nunca sabe quando é o último adeus. A gente nunca sabe quando é o último beijo. A gente nunca sabe quando é o último abraço. A gente nunca sabe quando é o último... Que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te abençoe, minha filha. Minha filha, mamãe te ama. A gente nunca sabe quando é o último... Minha filha, meu filho, papai te ama. A gente nunca sabe quando é... I love you, daddy. O último... Eu te amo, papai. Eu te amo, mamãe. A gente nunca sabe. Nunca sabe. A gente pensa que não vai acabar nunca. Nós vamos vivendo de forma displicente, nós vivemos de forma descuidada, achando que os filhos vão ficar com a gente para sempre, que os amigos vão ficar com a gente para sempre, que a gente nunca vai perder a juventude, que a gente nunca vai perder a saúde, que a gente nunca vai perder a vida. Nós vamos vivendo desse jeito. E por causa disso, a gente trata mal as pessoas, a gente desrespeita quem a gente deveria respeitar, a gente sai falando o que não deve, fazendo o que não deve, porque a gente pensa que a gente vai ter uma nova chance. A gente pensa que depois não vai acontecer, que depois a gente vai encontrar e vai poder... Só que aí chega um momento que a gente fala assim: eu não dei nem o último abraço. Eu não dei o último Deus te abençoe, minha filha, ou meu filho. E isso me fez lembrar aquela poesia do Rubem Alves, O Tempo e as Jabuticabas. Contei os meus anos e descobri que terei menos tempo para viver do que já tive até agora. Eu tenho muito mais passado do que futuro. Esse é o meu caso. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. E nós vamos vivendo como esse menino. A gente pensa que a bacia de jabuticaba vai ficar cheia o tempo inteiro. Mas em determinado momento, nós percebemos que as jabuticabas diminuem. Porque nós pensamos que as jabuticabas não vão acabar nunca, nós não saboreamos as jabuticabas, nós não observamos a textura da jabuticaba, nós não percebemos o brilho da pele da jabuticaba, e é isso. Nós vamos vivendo desse jeito. Nós não escutamos a voz das pessoas, nós não percebemos o movimento das crianças, nós não percebemos o aroma
da comida, o sabor, a gente vai engolindo de qualquer jeito. Mas em determinado momento nós percebemos que nós não temos muitas jabuticabas. E aí nós vamos observando, nós diminuímos o passo, nós começamos a pisar leve, começamos a prestar atenção. Isso é um problema muito sério na vida. E por causa disso, porque não observamos esses detalhes, nós acabamos desperdiçando a vida. Nós acabamos desperdiçando a vida. A vida é frágil e breve. Não adianta o pregador falar isso. Não adianta um poeta, um músico falar isso. É preciso que o médico fale. Nós só acreditamos quando o médico fala, você só tem 8 meses de vida. Não adianta falar. Não adianta. E eu lembrei também daquela Candy Cheng, uma descendente de asiáticos, uma designer de New Orleans, que fez um trabalho maravilhoso. Ela ganhou um prêmio em 2011, fevereiro de 2011, há 2 anos. Ela alugou uma casa feia, abandonada em New Orleans, e transformou o muro da casa em uma lousa, um quadro negro. E ela escreveu milhares de vezes a frase, Before I die, I want. Antes de morrer, eu quero. E colocou giz ao redor. E as pessoas iam passando e complementando a frase, Before I die, I want to aprender italiano. Antes de morrer, eu quero aprender a dançar. Antes de morrer, eu quero abraçar alguém que eu não vejo há muito tempo. Antes de morrer, eu quero escalar o Monte Everest. Antes de morrer, eu quero saltar de paraquedas. Antes de morrer, eu quero ser eu mesmo integralmente. As frases, desde as mais simples até as mais grandiosas, estão escritas lá. Quem é que gostaria de ver o discurso dela, da Candy Cheng? Ok, amanhã eu vou postar no Facebook. Então aí você pode ver. Quem não tem Facebook, escreve para mim um e-mail, o endereço está aí no boletim, que eu mando um link para você assistir. Quando ela ganhou o prêmio dela na Escócia, ela fez um discurso, e parte do discurso dela, ela diz assim, 2 das coisas mais valiosas que temos são o tempo e as nossas relações com pessoas. Nessa era de crescentes distrações, é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil. A vida é breve e frágil. Somos sempre desencorajados a falar ou mesmo a pensar sobre a morte. Isso é verdade, isso é um assunto proibido na nossa sociedade. Nessa nossa sociedade. Mas eu compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer. Traz clareza à nossa vida. Traz clareza à nossa vida. Ela não é evangélica, mas esse discurso dela é um discurso cristão. O que ela está falando, em outras palavras, ela está dizendo que eu só estou pronto para viver quando eu estiver preparado para morrer. Quando você sabe que a vida é frágil e breve, quando você sabe que a vida vai acabar a qualquer momento, você não vai viver de forma displicente. Você não vai viver como se a vida não fosse acabar nunca. Você vai valorizar os momentos, as pessoas, o marido, a esposa, o pai, a mãe, os filhos, os irmãos. Você vai valorizar as coisas que Deus tem colocado a nosso dispor. Porque quando alguém está consciente de que vai morrer, a pergunta que as pessoas fazem é, afinal de contas, o que realmente importa? Afinal de contas, o que realmente importa? O que realmente importa? E aí nós vamos fazer aquilo que realmente importa, o que é importante na vida. Nós não vamos desperdiçar a nossa vida. E um personagem na Bíblia que pode nos servir de exemplo é o rei Ezequias. Quando nós fazemos essa pergunta, o que realmente importa, tem várias respostas. Uma delas, que eu vou dar hoje, o que importa é ter uma espiritualidade consistente. Uma espiritualidade consistente. Por quê? Por 3 motivos que nós vimos da outra vez. Primeiro, que a espiritualidade consistente nos liberta do medo da morte. Em segundo lugar, nos capacita diante das adversidades da vida. E em terceiro lugar, realinha
os nossos valores da vida. O rei Ezequias viveu 8 séculos antes de Cristo. Ele reinou em Judá, que é Israel, que nós conhecemos como Israel, e quando ele tinha de 37 a 38 anos, ele teve uma adversidade, duas grandes adversidades. A primeira é que o reino dele foi invadido pela superpotência militar expansionista chamada Assíria. E Israel foi invadido pelos milhares de soldados armados até os dentes, os tanques de guerra, os aviões com antimíssil, os paraquedistas e a inteligência com tecnologia avançadíssima invadiu e ele ficou imobilizado. Jerusalém foi sitiada e eles ficaram completamente imobilizados. E a Síria, comandada por Senaqueribe, que era o rei, dominou naquele momento, paralisou, neutralizou Israel. O segundo problema que ele teve no mesmo momento foi uma doença. A Bíblia chama de úlcera. Ele teve uma úlcera. Era uma doença que era para a morte. Ele ia piorar e ia morrer. E nós aprendemos em 2 Reis, capítulo 20, de 1 a 11, nós vamos ficar até o versículo 6 só, algumas lições a respeito de espiritualidade consistente. Ele nos ensina algumas coisas a respeito do significado de espiritualidade consistente. Eu gostaria de ler junto com vocês este texto bíblico, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele recebeu o diagnóstico do médico: você vai morrer. Você vai morrer. Você está doente e você vai piorar e você vai morrer. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. É muito interessante pensar nisso. Ele acrescentou 15 anos. Mas você percebe que ele continuou sendo terminal? Se fosse eu, por exemplo, ele tinha 38 anos. Se fosse eu tenho 50 agora, eu teria só mais 3 anos de vida. Sabe o que horrível isso? Imagina quando eu estiver com 52. Ele continua sendo terminal. Ou seja, eu e você somos todos terminais. Todos nós aqui somos terminais. A gente só aceita isso, não adianta eu falar, a gente só aceita isso quando o médico fala. Quando o médico fala assim: olha, você só tem 1 ano de vida. Prepara sua vida, vai para casa, fica com seus parentes, você só tem 6 meses de vida. Eu e você somos terminais. Ele continua sendo terminal. Ele só não morreu imediatamente, mas morreu 15 anos depois. Acrescentaria aos teus dias 15 anos. Tem gente que acha que é pouco, né? 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. Então Deus o abençoou, deu mais 15 anos e o livrou das mãos do rei da Síria. A ti essa cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Então, vamos lá. Vamos tentar tirar aqui rapidamente alguns pontos desses 6 versículos. O primeiro deles, que as adversidades nos alertam para a fragilidade e brevidade da vida. Vamos falar junto essa frase? Nos ajuda. O profeta foi curto e grosso. Ele disse: você vai morrer. Você vai morrer.
E as adversidades da vida nos alertam para a fragilidade, a brevidade da vida. Quando você não tem uma espiritualidade consistente, quando você não crê em Deus, quando você é materialista, problemas existem para serem resolvidos. E como eles são resolvidos? Eles são resolvidos com inteligência, com dinheiro, com saúde. O problema é que, às vezes, alguns problemas não tem dinheiro que resolva, não tem saúde, não tem inteligência que resolva. O Ezequias poderia ter perguntado assim, mas Isaías, será que tem algum hospital, algum médico, algum estudo científico que possa ajudar no meu caso? A resposta seria não, você vai morrer. Isso pode acontecer comigo. Eu perguntei para o médico quando meu pai estava doente, falei assim, doutor, tem alguma coisa que pode ser feita pelo meu pai? Ele falou assim, não, seu pai não tem o que fazer pelo seu pai. Não tem nada, não tem hospital, não tem nada, seu pai vai morrer. Você vai morrer. Quando isso acontece, quando as adversidades acontecem, elas nos ajudam a pensar e a perceber, a ter consciência de que a gente não resolve todos os problemas. A vida é frágil e a vida é breve. Tem problemas que não serão resolvidos. Tem problema que não vai ter o que fazer, não vai ter jeito. Porque a vida é frágil e a vida é breve. Ter essa consciência nos leva para o ponto 2. A consciência da fragilidade e brevidade da vida nos conduz a fazermos o que realmente importa. O versículo 1 nos diz assim, Deus mandou dizer para você, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ter a consciência que a vida é breve e frágil nos faz pensar no que realmente importa. O que significa pôr em ordem a sua casa? Significa algumas coisas, pode ser a própria casa mesmo. Talvez Ezequias estivesse tão ocupado com a vida profissional, com o governo, com o trabalho dele, que ele estivesse deixado de lado a esposa, o coração da esposa, os filhos. Pode ser. Então, põe em ordem a tua casa, a tua relação familiar. Você está trabalhando demais, sua vida está muito confusa. Dá um tempo, vai. Eu imagino que, a partir desse momento, ele deve ter organizado a vida. Eu vou ter mais 15 anos de vida, então eu vou ter um programa com a minha esposa de sair pelo menos uma vez por mês para almoçar, jantar com ela. Eu vou sair com a minha filha para ter um programa com meu filho. Ele começou a colocar intencionalidade na vida. A vida não foi vivida de maneira atabalhoada, de qualquer jeito. Ele colocou intencionalidade na vida. Eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho uma casa. A casa pode ser a família, a casa pode ser o próprio trabalho. Talvez ele estivesse trabalhando excessivamente, talvez ele estivesse fazendo aliança com quem não deveria, talvez ele estivesse fazendo negócios escusos, coisas que não deveriam fazer. Então, cuidado com a sua vida profissional. Talvez você esteja trabalhando excessivamente, talvez você esteja fazendo o que você não deve na sua vida profissional. Põe em ordem a sua casa, talvez signifique a alma. Põe em ordem o seu mundo interior, porque você pode estar tão envolvido com o governo, com o trabalho, com as atividades, que você perdeu a sua alma. E aí eu me lembro das palavras do Senhor Jesus, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma. Existe um ditado árabe que diz que a nossa alma tem a velocidade de um camelo. É isso, nós andamos correndo, preocupados com tudo, e a nossa alma está lá atrás. Nós perdemos a nossa alma. Nós precisamos diminuir o ritmo da vida para que a alma possa voltar para nosso coração. Põe em ordem a teu mundo interior. Ou seja, coloca em ordem a tua vida. Coloca em ordem. E colocar em ordem não é uma coisa tão complicada. Pode ser nas mínimas coisas. Eu lembro de um filme que eu assisti, eu não lembro o nome do filme, mas eu lembro dessa cena. Um pai estava dirigindo o carro e tinha uma filha do lado dele, uma menininha de 9 anos, aproximadamente. E começou a tocar uma música bonita no rádio do carro. Se alguém lembra desse filme aí... Courageous, é isso aí. Isso aí. Olha só, hein? Faz tão pouco tempo, minha memória está ruim. O GPS foi uma boa ideia mesmo. Aí ela fala para dançar, né? Vamos dançar. E aí ele para no lugar assim, gramado, e... Aí ela fala assim, filha, né, tem muita gente olhando aí, o papai dança com você no coração, dança aí que o papai vai dançar com você no coração. Aí uma semana depois a menina morre, e aí ele fica atormentado durante muitos meses com aquele pensamento de por que eu não dancei com a minha filha? Por que eu não dancei com a minha filha?
Ele fica com aquilo aterrorizando a mente dele, a consciência dele, durante bastante tempo. Põe em ordem, é coisa pequena. Dançar com a filha de 9 anos. Sair para jantar com a filha. Programinha pequeno. Você já chamou a Isabela para dançar? E ela foi? Foi. São coisas assim, tão pequenas, mas tão significativas. Depois que a gente perde a oportunidade, a gente fica falando assim, martirizando, por que eu não fiz isso? Alguns de nós aqui reclamam porque eu já ouvi muito pai falar isso. Eu me arrependo de não ter convivido mais com os meus filhos quando eram pequenos. Quem aqui fala isso? Eu me arrependo, eu deveria ter ficado mais com eles, eu deveria ter brincado mais com eles, eu deveria ter dado mais atenção para aquelas coisas que eu achava que era coisa de criança. Põe em ordem a tua casa, porque amanhã morrerás. Põe em ordem a tua casa. Em terceiro lugar, a espiritualidade consistente nos liberta do medo da morte, mas não nos impede de amarmos a vida. Vamos falar isso juntos? Espiritualidade consistente nos liberta do medo da morte, mas ele recebe a notícia de que iria morrer, e o versículo 3 nos diz que ele chorou muitíssimo. A espiritualidade consistente nos liberta do medo da morte. Só que o medo, ser livre do medo da morte, não é incoerente com amar a vida. Porque quando ele recebe a notícia, ele chora muitíssimo. O medo da morte, ser liberto do medo da morte significa que vamos morrer, somos todos terminais, mas a minha espiritualidade consistente, bíblica, de origem judaico-cristã, me faz descansar no fato de que isso aqui não é a realidade última, isso aqui não é tudo, isso aqui pode durar 70, 80, 90, 100 anos, mas não é o fim. Quando meus olhos fecharem para essa realidade, ele vai se abrir para a eternidade. Isso é libertador. Entretanto, ter essa consciência não me autoriza a desprezar a vida, porque a vida é um presente de Deus. A vida é um presente de Deus. Jesus veio para que tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Porque a vida é um presente de Deus, nós devemos administrar, ser bons mordomos da vida, dos relacionamentos, dos talentos, dos bens materiais que Deus nos dá. A vida não pode ser tratada. Nós, às vezes, achamos, não, o momento bom é esse momento na igreja. Não, a vida é um presente de Deus. Nós devemos colocar devoção na vida. Quando você colocar uma criança no braço, faz isso com devoção, com um ato de culto a Deus. Quando você, no verão, entrar no mar, entra no mar com devoção, com ações de graças. Quando você for comer uma comida gostosa, saboreie com ações de graça, saboreie aquela comida, coma com devoção, saboreie, curta o gosto, utilize o seu paladar, dê graças a Deus. Viva a vida, coloca devoção na vida. E vida na devoção. Às vezes nós estamos aqui no nosso momento de culto, de devoção, só que não tem vida nisso. Por que não tem vida? Porque nós estamos aqui de uma forma religiosa. Nós precisamos colocar devoção na vida de uma maneira geral, para que o momento de devoção tenha vida também. Nós saímos de lá e voltamos para cá sem gratidão no coração. Quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos reunidos aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos reunidos aqui porque essa semana Deus nos deu alimento, comida, Deus nos deu saúde, Deus sustentou nossos entes queridos. Então, quando nós chegamos aqui, no momento de louvor, no momento de adoração, nosso coração deveria explodir numa atitude de louvor, de adoração a Deus. Por que será que chamava Jesus de comilão e beberrão? O autor bíblico fala que em tudo foi tentado, mas não pecou. Comer, eu acho que Jesus comia com devoção. A Bíblia fala que Jesus chorou, mas eu acho que Jesus era muito alegre. Porque uma pessoa que come, eu não vejo assim, uma pessoa triste que come muito. Só alegre, né? Gente alegre. Assim, comer é uma coisa assim, você tem que estar de bem com a vida, grato. Uma pessoa resolvida come bem. Não é verdade? Olha, fica de férias.
Então, uma fome, toda hora a gente tem vontade de comer. É ou não é? Você está de bem com a vida, abre o apetite, escancara. Jesus era alguém que estava de bem com a vida. Eles chamavam de comelão e beberrão porque ele comia. E qual o problema de comer? Coma com devoção. Viva a vida com as pessoas com devoção, com gratidão a Deus. Ser liberto do medo da morte, isso não é incompatível com o amor à vida, com a gratidão à vida que Deus dá. A vida é um presente de Deus. A família é um presente de Deus. A vida é um presente de Deus. Porque a vida é um presente de Deus, nós temos nossos projetos pessoais. Projeto de constituir família, de criar nossos filhos, de ver os nossos netos. Nós temos isso tudo. E aí quando o médico vem e fala, você vai morrer, dá uma tristeza. Dá uma tristeza, ele chorou muitíssimo. Porque eu sei que eu vou para o céu, eu sei que tenho a vida eterna, mas isso aqui também foi um presente de Deus. Eu fui escolhido, para fecundar aquele óvulo. Então eu sou isso que Deus me fez, é um presente. Poderia ter sido outro, mas sou eu. E a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, os amigos que eu tenho, tudo isso é precioso. Ou vocês acham que eu não amo vocês? O apóstolo Paulo, o que ele falava mesmo? Ele falava assim que ele gostaria de estar com Jesus, não é isso? Mas ele preferia estar aqui com vocês um pouco mais. Não é? É isso que ele falava. É o mesmo caso. Eu quero muito estar no céu. Eu quero muito estar no céu, na presença de Deus. Mas eu não quero morrer. Eu não quero. Se pudesse pular essa parte, eu pularia. Sabe por que eu não quero? Porque nós não fomos feitos para morrer. É por isso que Jesus veio trazer vida eterna para nós. É preciosa para o Senhor a morte dos seus santos. A morte custou caro. É preciosa no sentido de que custou um preço muito alto. A nossa morte custou a morte do Senhor Jesus. Para que eu tenha vida eterna, Jesus precisou ter morrido para que eu tivesse vida eterna. Se você quer ter vida eterna, o que você tem que fazer, se você ainda não fez, entrega a sua vida para Jesus hoje, imediatamente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Por Jesus. Número 4. Em tempo de adversidade, a espiritualidade consistente faz a diferença. Vamos falar isso juntos? Quando o profeta diz, você vai morrer, o que ele faz? Verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Se você não tem espiritualidade consistente, eu repito o que eu falei agora há pouco. Problema existe para ser resolvido. Agora, quando o problema não é resolvido, quando não tem jeito, não tem médico, não tem advogado, não tem pastor, não tem pai de santo, não tem ninguém que resolva, se eu não tenho espiritualidade consistente, o que eu faço? Eu procuro os mais variados mecanismos de fuga. Eu entro em pânico, eu fico desesperado, eu entro em angústia, eu encho a cara, eu fumo maconha, ou então eu dou um tiro na minha cabeça. Mas se eu tenho espiritualidade consistente, eu vou para a presença do Amazing God, que nós cantamos agora há pouco. Eu sei que eu tenho um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, que é o Deus das causas impossíveis. Se eu tenho espiritualidade consistente, eu não vou entrar em pânico, porque eu sei em quem tenho crido. No meio das adversidades, nós encontramos refúgio. O que ele faz quando ele recebe o diagnóstico? Olha, você vai morrer, você vai piorar e você vai morrer. O que ele faz? Ele faz Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. É isso. Ele tem o recurso da oração, ele tem o recurso do estar na presença de Deus, ele tem o recurso de buscar o Deus do impossível. O Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Quando eu tenho espiritualidade consistente, eu tenho então condições de enfrentar as adversidades da vida. Número 5, a espiritualidade consistente gera valores e princípios. Vamos falar juntos? A espiritualidade consistente e princípios.
O versículo 3, ele faz a oração, e ele diz assim: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Numa leitura precipitada, displicente, parece que ele estava negociando com Deus. Deus, lembra, eu andei de forma reta, mas por que eu tenho que morrer? Tanta gente ruim para morrer no mundo. Por que eu tenho que morrer? Cheio de sangue ruim, gente que não presta. Eu andei na tua presença, porque eu. Mas não é isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando, quando nós lemos com cuidado, ele está dizendo assim: Senhor, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Mas eu não vou morrer porque eu fiz coisas erradas. Eu andei na presença do Senhor o tempo inteiro. Eu vou morrer porque a vida é assim, a vida é como a erva. A vida é como a erva. É Isaías 40, versículo 7, se não me engano. Seca-se a erva, murcha-se a flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Isaías 40, 7. Se eu estiver errado, é 6. Mas eu tenho quase certeza que é 7. Eu vou morrer porque a vida é como a erva, a vida é frágil. A vida é igual um papel de seda. Eu vou morrer, mas eu vivi na presença do Senhor. O que ele está nos ensinando aqui, entre outras coisas, é que eu viver na presença de Deus, isso não vai me isentar de lutas, de adversidades, de problemas. O fato de eu ser crente, o fato de eu ser cristão, o fato de eu ser do bem, não vai impedir que a minha empresa não falhe, né? Não entre em falência. Não vai impedir. Não vai impedir que eu tenha uma doença e morra. Não vai impedir. O fato de eu ser crente, de eu ser cristão, de eu servir a Deus, não vai impedir que eu enfrente problemas com meus filhos. Não vai impedir. Não vai impedir. E se eu sou crente, se eu sou de Deus, se eu estou na presença de Deus, não é para que eu seja guardado dos problemas da vida. Eu sou de Deus porque não tem opção melhor. Não há Deus maior do que o nosso Deus. Não existe Deus melhor, maior. Eu sou de Deus por causa da vida eterna, só por isso. Só por isso. Por isso, pela vida eterna. Porque o apóstolo Paulo fala, se esperamos em Deus apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os mortais. Eu tenho Deus não é para eu ficar isento de enfermidade. Eu tenho Deus não é para eu ter a casa mais bonita da cidade. Eu tenho Deus porque eu não tenho opção. Não tem outra opção. Deus Deus é soberano, Deus é único, Deus é o Todo-Poderoso, é o único Deus, é o único que me promete vida eterna em Cristo Jesus. Ninguém me amou mais do que o meu Deus. Se eu vivo na presença dEle, eu vivo em resposta ao amor dEle, porque Ele me amou primeiro. Número 6, uma espiritualidade consistente é desenvolvida como resposta ao amor de Deus. Versículo 5 e versículo 6. Versículo 5 ele termina dizendo, daqui 3 dias você vai ao templo, e ele vai ao templo e é curado. E no templo acontece algo que não está escrito aqui, mas ele faz uma oração que não está aqui. Ele ora o Salmo 116. A oração de Ezequias é o Salmo 116 que você tem na sua Bíblia. E no Salmo 116, eu não vou ler o Salmo todo, leia na sua casa essa semana. É um salmo lindo e você vai entender. Você vai entender o salmo a partir desse contexto todo. Ele diz assim, olha a oração que ele faz. 3 dias depois, ele diz, eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Por que eu amo ao Senhor? Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Eu amo ao Senhor porque Ele me amou primeiro. Eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha súplica, a minha oração. Versículo 12, que darei ao Senhor. Versículo 7, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Volta minha alma, ele conversa com a alma dele. Alma, fica calma, fica sossegada porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Que darei ao Senhor, versículo 12, por todos os seus benefícios para comigo. Aí ele toma algumas decisões. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Versículo 13. Versículo 14.
Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Versículo 18. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O Ezequias faz algumas coisas interessantes aqui. Ele declara que Deus é o amor da sua vida. E ele expressa a sua gratidão e o seu amor de forma coletiva. A espiritualidade dele não é uma espiritualidade isolada, mas uma espiritualidade comunitária, na igreja. O versículo 19 diz assim: nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. E eu concluo dizendo que, diante dessa intervenção de Deus na vida de Ezequias, uma intervenção poderosa e amorosa, ele toma essas 3 decisões. Primeiro, fazer de Deus o alvo maior do seu amor. Que tal você colocar isso na sua lista de alvos para esse ano? Deus vai ser o alvo maior do meu amor. Só que isso não é uma coisa para ser escrita. Quando a gente ama alguém, a gente investe nesse relacionamento. Isso significa separar tempo. Se você ama o seu marido, se você ama a sua esposa, você precisa investir tempo nesse relacionamento. Amor só é cultivado com convivência. Com Deus é a mesma coisa. Você quer investir no seu amor, no seu relacionamento de amor com Deus, no amado da tua alma, você precisa separar tempo. Tempo diário, para estar na presença dEle. Você pode conversar com Ele ou você pode só estar. Quem já namorou aqui sabe como é isso. A gente namora, e eu lembro disso. Quando eu comecei a namorar com a Silvia, minha esposa, às vezes eu ficava, qual vai ser o assunto de hoje? Mas tinha hora que não tinha assunto, e estava bom. Eu ficava assim, olhando, passando a mão no rosto. Não vamos entrar em detalhes, mas só estar. Estar na presença de Deus, ficar com Ele, na presença do amado da tua alma. Eu vou fazer de Deus o alvo maior do meu amor. Isso não é uma coisa de palavra da boca teórica, é prático. Se Deus é o amor da sua vida, se Ele é o amado da tua alma, se você não investe tempo nisso, isso não é verdade. Se você não investe tempo nesse relacionamento. Em segundo lugar, ele decide expressar o amor dele de forma pública. Em segundo lugar. Em terceiro lugar, ele assume uma caminhada comunitária. Eu vou fazer isso no meio de todo mundo, eu não vou ter vergonha. Não vou ter vergonha de dizer para ninguém que eu sou do meu amado e ele é meu. Eu não vou ter vergonha de dizer para ninguém que eu sou do meu amado e ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Eu não vou ter vergonha. Que Deus é o amor da minha alma, da minha vida, o amado da minha alma. Eu vou fazer isso de forma comunitária, de forma pública. E a pergunta é, qual é o seu projeto pessoal para a sua vida comunitária? Tem pessoas que falam assim, vêm e falam assim, pastor, pode contar comigo para isso ou para aquilo. Outras pessoas vêm e falam assim, pastor, quando é que a gente vai fazer isso ou aquilo? Qual é o seu projeto pessoal para a vida comunitária? Se você não tem uma comunidade, decida isso, uma comunidade de fé, uma igreja, decida isso. O mais rápido possível. Não existe espiritualidade consistente que não seja comunitária. Biblicamente isso não existe. A espiritualidade consistente implica na convivência, nessa convivência aqui. Que não é só riso, de vez em quando tem choro, não é só alegria, de vez em quando tem tristeza, mas esse foi o projeto de Deus. A salvação é pessoal, mas a vida cristã é comunitária. A salvação é pessoal e individual. Não há como viver a espiritualidade cristã de forma isolada. Tem que passar por isso tudo. Mas vamos passar por isso tudo lembrando o tempo inteiro, a vida é frágil e breve. Nada garante que nós vamos ter uma outra oportunidade. Nada garante. Amanhã, quando você se despedir das suas filhas, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, pode ser a última vez. Pode ser. Nada garante. A vida é frágil, a vida é breve. Leva isso no seu coração e viva com devoção, com gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito. Por tudo que Ele tem feito, sobretudo, por Ele
pelo Senhor ter mandado Jesus Cristo ao mundo, para morrer no nosso lugar, para nos dar a certeza de vida eterna, por causa do sacrifício da cruz. Que Ele nos abençoe. Vamos fazer a nossa dedicação do nosso dízimo, da nossa oferta nesse momento? Vamos fazer isso com alegria, com devoção. E em seguida vamos nos despedir. Eu estava aqui pregando, e em determinado momento eu olhei e estava caindo uma neve tão bonita ali. Parecia um quadro. Deu vontade de falar para todo mundo, gente, olha para fora. Às vezes nós somos assim, nós somos muito para dentro. De vez em quando nós precisamos orar de olho aberto. Né? A gente está aqui dentro, né? A gente está aqui dentro do templo, e aqui dentro a gente fecha o olho. De vez em quando nós precisamos dar graças a Deus e olhar para a pessoa que está do nosso lado, como bênção de Deus para a nossa vida, para as coisas, o ar que respira. Eu lembro do André, quando o André estava no hospital, ele falava assim que eu nunca dei graças a Deus tanto pelo ar, do que como agora, em determinado momento. Então, faz assim, respira. Respira com devoção. É tão bom. Eu estive com a tia Marta, né? Semana passada com a tia Marta, né? Tia Marta colocou aquele negócio de oxigênio no nariz para respirar. Estava no hospital, mas hoje ela está aqui, é uma bênção. Está aqui, ó, bonita, em pé. E é muito bom estar aqui, poder viver. Vamos viver com devoção, com alegria, respeitar, procurar respeitar, cuidar do que a gente fala, porque pode ser que a gente não tenha outra chance. Pode ser. Quem está do lado aí do marido, da esposa, ou da filha, ou do filho, dá um beijo. Você, minha filha, eu te amo. Minha esposa, eu te amo. Minha sobrinha, eu te amo. Faz isso com devoção, com respeito. Se não é sua namorada nem sua filha, não faz nada, tá? O jeito de você prestar sua devoção é não fazendo nada. De um amor perfeito.